A gente vai explicar várias coisas hoje, né? Um pouquinho mais sobre montar árvore familiar, um pouco mais desse início. Então, por isso que até comentei no começo, se quem tiver experiência aí também quiser compartilhar, né, conosco o que sabe, também pode ligar aí o microfone e compartilhar conosco. E também para quem tiver dúvidas, né, só levantar aí a mãozinha ou pode ativar o microfone e falar com a gente. Um dos primeiros tópicos que eu quero explicar hoje é uma coisa muito pertinente que a gente vê bastante aqui no treinamento, né? Para quem não me conhece, né, nem me apresentei, acredito que a maioria, mas para quem não me conhece, eu sou a Sister Tenório. Na verdade, eu sou missionária da História da Família e eu trabalho aqui no suporte do Family Search. E aí a gente encontrou algumas dificuldades, né, de alguns usuários, então eu peguei a maioria das dificuldades, os assuntos mais pertinentes em que a gente pega, e tentei colocar aqui nessas aulas que a gente vai ter toda quarta-feira, tá? Então vão ser 5 quarta-feiras, e aí cada dia a gente vai falar de um tema, vai ser um treinamento bem bacana. Primeira coisinha que eu quero falar com vocês é de entrar no sistema. Por incrível que pareça, essa é uma dos problemas que a gente mais encontra. Usuários que já têm contas criadas, mas fazem outras, porque tem um pouco de dúvidas se já criaram anteriormente. Muitos de vocês que já têm conta na biblioteca ou que baixaram a biblioteca do Evangelho, já tem a conta do Family Search criada, porque ela é linkada com a conta da igreja. Então, criou a conta da igreja, automaticamente criou do Family Search. Criou do Family Search, criou a conta da igreja. Então, muita gente acaba criando, não sabe que criou, e aí cria outra. Qual que é o grande problema disso? Para nós, né, membros da igreja, uma das ferramentas que mais utilizamos aqui do Family Search é a caixinha membro, né? E para quem já tem uma conta criada com o número de membro e cria uma segunda, não consegue adicionar o número de membro nessa conta já criada. Então, o que acaba acontecendo? Vocês ficam com uma conta sem acesso às ordenanças, né, sem a aba templo, e ficam sem o acesso de saber como que está aí as ordenanças dos seus antepassados. E aí uma coisa que a gente aconselha muito, antes de entrar, criar uma conta no Family Search, lembra sempre de colocar em esquecer o usuário e senha, porque se vocês entrarem por aqui, vocês vão ver que tem opções celular, e-mail e número de registro. Sempre colocando o número de registro, vocês vão conseguir achar a conta que vocês estavam tentando aí criar, né, mas não conseguiram. Muita gente acaba criando aí, não consegue colocar o número de membro, acha que está tendo algum problema, mas não, é porque já tem uma conta criada. Então, só queria adicionar essa informação para vocês, porque realmente está tendo muitos problemas com isso, né? Muitas pessoas que não têm, que já tem uma conta criada, acha que não tem e cria uma segunda. Então aí tem que fazer exclusão de conta, fica muito ruim. Peraí, gente, uma hora entra aqui, vamos lá. Por que que tá dando conta? É mais fácil. Galera, ao vivo e a cores aqui, viu? Então, a primeira coisa que eu quero, a segunda coisa, né, que eu quero passar para vocês aqui da conta é um auxílio básico, né? Quando a gente, assim que cria a conta, a gente já tem. A gente cria e vai ser criado praticamente o nosso primeiro nominho aqui, né? E a gente pode ir acrescentando tanto nessas caixinhas, né? Por exemplo, eu posso acrescentar filhos, aqui acrescento os pais, os avós e assim sucessivamente. A gente tem outras ferramentas que a gente pode colocar na vertical, em gráfico e leque e descendência, para a gente visualizar. Muita gente às vezes tem dúvida de que são esses montes de quadradinhos aqui coloridos que ficam ao lado, né? Alguns a gente já sabe, a aba templo e tudo mais, só que outras a gente tem um pouco de dúvida de como que procede. Então, aqui na barra opções, a gente vai
tá conseguindo entender um pouquinho mais do que se refere. Mas se você abrir aí, você vai ver que muitos têm problemas nos dados. Quem atualiza muito... Volta no mesmo link, tá bom? Quando cair, é só voltar no mesmo link. Isso que eu tava vendo aqui, eu acho que pode ser que alguns vão cair aí de vez em quando. Aí é só voltando no link, tá, galera? Mas vocês ainda conseguem me ver e ver a minha tela, né? Sim. Tá, ok. Então tá, tem essas opções aqui que mostram um pouquinho do tempo. Então, ordenanças disponíveis, falta de informações e andamento. Uma coisa que pode acontecer muito, né? Quem adiciona pelo celular, pelo próprio aplicativo do celular, não configura a data ou local de nascimento de uma forma que o sistema reconheça. Então, vamos aqui, né? A data ela precisa estar padronizada. O sistema só aceita, só entende a data quando ela se torna padronizada. Então, você vem aqui, de repente você coloca assim, né? Como é a data normal, só que você só aperta um Enter. Então, ela vai acabar não ficando padronizada. Agora, se eu clico aqui nessa opção de baixo, onde o sistema fornece, ela padroniza. Então, às vezes, esse errinho, essa exclamação que fica lá no começo, é somente isso mesmo, esse probleminha de padronização. Por enquanto, a gente está bem light aqui, né? Então, acredito que ainda não vai tendo perguntas, mas se vocês tiverem alguma coisa, pode levantar a mãozinha, acho que a Luana está vendo aí, viu? Tá, agora eu quero ensinar uma coisa para vocês, que eu aprendi não faz muito tempo, não. Que é adicionar parentes que não estão linkados na nossa árvore, né? Muitas vezes a gente quer adicionar um primo pelo qual a gente ainda não sabe as informações dos nossos tios, né? Mas a gente gostaria de adicionar porque dele a gente tem informações. Então, a gente consegue adicionar essa pessoa sem vínculo, clicando aqui em recentes. A gente vai nesse botãozinho aqui, acrescentar pessoa, sem conectá-la, e a gente vai colocando as informações. Para cá, gente, título é uma coisa que eu fazia muito no começo, mas algo que eu fazia errado, tá? Vou ensinar como vocês podem estar fazendo certo. Mas título se refere, por exemplo, um rei, uma rainha, então Dom não sei quanto primeiro, ou King, né? Rei tal terceiro. Então, o título é para títulos de rei, rainha, ou se você quiser adicionar de senhora, senhor, né? Esse tipo de título que a gente coloca aqui. Antes eu até colocava pai, mãe, mas isso tá errado, né? A gente não coloca pai e mãe no título. Então, nomes. Nomes a gente vai adicionar, né? Tenório. Oi, pode falar. E em título, pode colocar, por exemplo, sênior, filho, neto ou não? Não, assim, a gente não deve colocar nenhum... a gente não deve titular aquilo que ele é para nós. Por exemplo, o parente, ele é nosso pai. A gente não coloca que ele é nosso pai. Mas se a gente quiser colocar ali senhor, tal, 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 ali a gente pode. Mas a gente só utiliza título para isso mesmo. Até Bom, então, obrigado. Uma pergunta. Pode falar. Mas por exemplo, quando o último nome da pessoa é Júnior ou filho, coloca no sufixo, é? Não, então, o sufixo, ele é utilizado algumas vezes por algumas pessoas, por exemplo, deixa eu ver, de Souza, né? Então, a gente coloca o D. Mas, pra gente aqui, o melhor é você colocar tudo em sobrenome. Porque, por exemplo, depois eu vou explicar isso na parte de indexação, mas quando a gente indexa, o júnior, ele vai junto com o último sobrenome. Então, por isso que ele fica adicionado ao sobrenome. Aí, no sufixo, eu aconselho, assim, um conselho meu, não sei se alguém tem algum outro tipo de relação ao sufixo,
que quiser compartilhar também, mas eu não coloco nada, eu acabo deixando sem, porque ele pode confundir na hora que a pessoa estiver pesquisando, né, sobre o nome. Tipo, eu achei que era para aquelas coisas que coloca primeiro, segundo, terceiro. Tipo de rei, rainha, você diz? Sim. É que nem quando chega nessa parte da árvore, né, que está em rei e rainha, pode ser que seja um campo em que você pode adicionar, né, que é rei segundo, rei terceiro. Eu nunca tive esse caso ainda de o pessoal colocar, mas é bom colocar mesmo no sufixo, porque aí não envolve com o nome, né? Aí o sobrenome, por exemplo, que nem você comentou, de Júnior, fica no sobrenome, e o sufixo deixa para realmente se tiver algum número, né? Mas o Júnior ficaria no sobrenome e o número ficaria no sufixo. Ok, obrigada. Beleza? Então tá, continuando, né? O sexo é uma das informações importantes, então você deve adicionar informação. E parente falecido ou vivo. Glaucia, pode perguntar. Desculpa, mas é porque eu sempre fico em dúvida nisso quando eu vou fazer. Porque uma vez eu ouvi falar que no nome você colocava, tipo, meu nome é Analícia Felipe Bezerra Luiz. Aí você colocaria nos nomes Analícia Felipe Bezerra e sobrenome só o Luiz. Só o último. Como é que... E isso é muito colocado porque na indexação também é dessa forma. Então, a gente tenta linkar todas as informações, né, quando a gente adiciona. Então, aqui você realmente colocaria todo o nome, né, e aqui só o sobrenome, ou o último sobrenome. Isso conta muito porque o último sobrenome é como se fosse o mais importante. Quem ainda preserva, países que preservam muito essa questão do nome, o último sobrenome é como se fosse o mais importante, é aquele pelo qual vão te chamar, Senhora Tenório, né? Então, é realmente o mais importante. Então, todos eles, o restante, são considerados como nomes e o restante como sobrenome, que é o último sobrenome. Porém, aqui no Brasil, a gente também tem essa regrinha que a gente tem vários sobrenomes, né? Então, a gente tem vários nomes. Por exemplo, o meu nome, né? Eu vou dar o meu nome, que é bem comprido. É Alana Sabrina, isso é nome. Anjos Matos Tenório, para mim, já é sobrenome. Então, não vai modificar em nada, tá? Aonde você colocar, você só tirando aí título e sufixo, o que você colocar em nome e sobrenome não vai modificar na pesquisa. Então, você pode ir adicionando conforme você acha melhor. Mas para aqui, para o Brasil, que seria o melhor jeito de a gente adicionar, seria colocando o nome Alana Sabrina, Anjos Matos. Uma coisa até interessante de falar sobre o nome é que aqui está utilizar o nome de solteira para mulheres. Então, o meu, por exemplo, eu não colocaria o Tenório, né? Porque aí já é o meu nome de casada. Mais alguma? Entendi, obrigada. De nada. A Glaucia estava com a mãozinha levantada. Você queria perguntar alguma coisa, Glaucia? Quero. Na verdade, acho que você vai até conseguir responder um pouco mais para frente. Você está ensinando sobre acrescentar a pessoa sem conectá-la. Isso. No meu caso, eu tenho uma prima da minha mãe que eu coloquei ela na árvore como tipo irmã da minha mãe, sabe? Porque eu não tinha nenhum dado sobre os pais dela. Uhum. Só que depois eu achei. E, tipo, a gente já fez as ordenanças e certo selamento aos pais. Como que eu faço para tirar sei lá, da árvore da minha avó e colocar lá nos pais dela, sabe? Dá para fazer essa transferência? Ela é falecida? A pessoa que você adicionou? É. Tá. Então, Sim. falecida é um pouco mais fácil, porque você vai aí unificar por ID. Eu vou mostrar na parte em que a gente vê em pessoa, essa unificação por ID, aí você me dá um toquinho para me lembrar. Mas você... então, só explicando. Tá, quando chegar lá eu pergunto, então. Beleza. Pode continuar. Então, Tá bom? adicionar a pessoa sem conectar, exatamente como a Glaucia falou, né? Ela adicionou uma pessoa que ela não tinha informação dos pais. Ah, mas eu adicionei a informação dos pais e eu quero linkar ela com uma que eu criei. Então, ela vai criar uma nova pessoa e aí ela vai fazer a unificação por ID. Né? Ela vai criar ali como filha dos pais que ela já adicionou e aí ela unifica por ID e aí vem as ordenanças, vem tudo que ela fez. Beleza. Informação de falecidos e vivos. Eu vou colocar aqui para vocês o que vocês devem colocar em todas as pessoas que vocês acrescentam. A data de nascimento
é importante vocês colocarem. Então, eu não sei a data exata que a pessoa nasceu. Eu sempre faço um joguinho de cálculos aqui, viu? Então, eu nasci em 90. Desculpa aí, galera. Erros técnicos. Acontece. Beleza, então, continuando aqui, né? Eu estava falando de acrescentar pessoas sem conectar e eu estava dizendo as informações necessárias para a gente acrescentar uma pessoa. Primeiro, a gente sempre coloca a data de nascimento. Ah, mas eu não tenho uma data de nascimento exata. Então, você vai colocar aproximadamente. Não sei nenhuma data aproximada. Aí você faz uma conta. Por exemplo, eu nasci em 94, né? A minha mãe em 73. Então, se eu não sei a data dos meus avós, por exemplo, o que eu vou fazer? 73 menos 20, né? Então, dá mais ou menos aí 1950, 1948, por aí. Então, eu sei que eles nasceram aproximadamente essa data, porque você dá um tempo aí, né, para eles serem pais e tudo mais. E aí você consegue adicionar as informações. Então, não tem uma data exata, a colocar aproximadamente 1950. Então, olha, vai reconhecer aqui, ao invés de clicar Enter, clica essa opçãozinha aqui, dá. Então, colocar aproximadamente 1950. O local de nascimento. A maioria dos meus parentes, eles vieram de Pernambuco. Eu coloco Pernambuco. Ah, mas eu não sei que eles vieram de Pernambuco. Posso colocar outra coisa? Põe Brasil, né? Não sabe a data exata, ou o local exato, a cidade, o bairro, ou o estado. Coloca Brasil, que ele já vai aceitar. Data de falecimento. Se você não souber a data exata, não tem problema você não colocar, tá? Mesmo que você precisar fazer ordenanças e tudo mais, porque assim, a gente não tem como saber uma data aproximada de falecimento, né? Porque a gente não tem como calcular, porque aí vai depender muito da pessoa. Eu até queria mostrar para vocês. Vai estar aqui nas minhas imagens, galera, já. Aqui. A Sister Del Montes enviou pra gente o que estava acontecendo na árvore dela, e esses dias eu estava conversando com ela e apareceu isso, né, que faltam informações. Ela queria fazer a ordenança pela pessoa, mas então faltavam informações. Muitas vezes, na maioria das vezes, se eu for mais a fundo, acho que todas as vezes que aparecer isso para vocês, é só questão de informações dessa questão aqui da data de nascimento. Porque a gente não tem uma data exata e a gente não coloca nem aproximadamente, então faltam informações para fazer as ordenanças. O local de nascimento também é importante, então toda vez que vocês tiverem dúvidas, não sei realmente se veio de São Paulo, a pessoa coloca Brasil. E se for de outro país, né, coloca outro país, Portugal, Espanha, aí vocês colocam onde vocês têm certeza de que a pessoa veio. Eu posso pedir ajuda em uma coisa também? Pode perguntar. A minha avó, ela faleceu sem conhecer o evangelho, mas depois a gente batizou ela na igreja. Uhum. No tempo, no caso. Só que aí tá, tipo, com o ponto de exclamação na caixinha dela no site, dizendo que ela realmente ela morreu antes do batismo, porque foi no tempo. Como conserta? Ela morreu antes do batismo. Tá. O que acontece? Todas as pessoas que falecem e elas têm um nome na árvore, né, e você adicionou e tudo essa pessoa, ela vai ter que passar pelo processo na igreja. O que acontece? Assim que ela falece, o secretário da ala precisa, né, colocar que a pessoa está falecida, e aí você pega esse registro, esse cadastro que ele fez, e aí ele vai ter um ID, e nesse ID você vai colocar na árvore. Porque aí sim vai constar o batismo real, né? E não o batismo adicionado. Então, todas as pessoas falecidas precisam passar, né, pelo registro da igreja, e depois que registra. Mas você já tinha pegado essa informação? Como é que estava? Minha avó faleceu, a gente não era membro.
Aí depois a gente levou ela pro templo. Aí colocou lá, só que no sistema aparece o ponto de exclamação dizendo que ela morreu antes do batismo. Só que realmente ela morreu antes do batismo, porque foi vicário. Você então acrescentou o batismo aqui, né? Ó, deixa eu entrar aqui. Você acrescentou o batismo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Foi nessa parte que você acrescentou? Mas eu acho que quem fez isso foi a minha irmã. Então, Mas o que acontece? Se você adicionar aqui, o batismo ele fica de uma pessoa viva. Então, é o batismo de uma pessoa viva. Por isso que ela precisa estar viva quando foi feito o batismo por ela. Só vai aceitar um batismo quando a ordenança. A ordenança você vai ver aqui, ó, em ordenanças. E aí vai ter a solicitação de batismo. Então, o batismo aqui é por pessoas falecidas e o batismo aqui que você vai colocar é por pessoas vivas, entendeu? Aí pode ser que ela tenha adicionado aqui e tenha dado esse erro. Porque, né, fica alegando que ela foi batizada depois de falecida. entendi. O batismo aparece nessa parte aí da minha avó, então quer dizer que tá errado, eu tenho colocado na outra parte, né? Isso, aí você deixa só na parte de ordenanças mesmo. Aqui você não adiciona, porque aí fica constando como se fosse viva, tá bom? Entendi. Ana, Pode posso perguntar. falar? Pode. Oi. Só para explicar mais um pouquinho, né? Essa parte, quando a gente coloca o batismo aí, quando a pessoa ela foi batizada enquanto ela era viva. Por exemplo, né? Antigamente a gente não tinha registro de nascimento. O registro de nascimento era a data do batismo na Igreja Católica, né? Então, quando a gente coloca o batismo aí, é essa data que a gente conta como data de nascimento, é quando a pessoa foi batizada na Igreja Católica. Então, não seria o batismo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? O batismo que nós fazemos no templo, a gente vê a data que foi feito e tudo bonitinho realmente lá nas ordenanças, tá bom? Então, a gente não conta por aí. Ficou claro? Ou confundi mais? Não, ficou melhor ainda, acredito eu, porque você explicou bem bonitinho. Então, É que eu tô falando, gente, pode se manifestar aí, porque eu não sou a melhor pessoa para explicar, não. Tô me dando esse desafio aqui, galera. Então, já que eu tô nessa página aqui, né, que eu entrei em árvore familiar, coloquei em pessoa e cliquei aqui, uma das informações que eu quero mostrar para vocês, na verdade, vou até voltar aqui e de um antepassado já falecido meu, que eu adicionei algumas informações. Deixa eu pegar um bem antiguinho aqui. Então, aqui nessa página, né, você vai configurar as coisas do seu antepassado. Você tanto pode adicionar lá para onde eu te mostrei, né, adicionar um parentesco sem vínculo, ou adicionar filho, pai, vô, né, pela aquela abinha lá de adicionar pessoa. Ou você pode vir nessa página aqui e adicionando o filho e acrescentando as informações, tá? Acrescentando cônjuge, acrescentando pais. Então, essa página aqui você também pode ir acrescentando por aqui. Tem gente que acha mais fácil, tem gente que acha mais fácil de outra forma, que você visualiza onde você está colocando, mas aqui também ajuda porque você pode colocar, por exemplo, os filhos, por exemplo, seus tios, né? Os filhos dos seus tios você vai sempre adicionar por essa parte, porque não vai ter lá para adicionar por aquela. Então, essa página aqui é bem importante, onde você vai ter a linha de tempo, é tudo aquilo que você adiciona da pessoa. As fontes, é toda a fonte anexada. A gente vai até falar um pouquinho, né, sobre fontes, como adicionar, como linkar a pessoa, né? E a gente vai falar mais para frente nas outras próximas aulas. Aqui é a colaboração. Colaboração é tudo que a gente acrescenta, ou que o meu parente acrescentou do meu outro parente já vivo, né? Acrescentou do meu parente já falecido. Então, anotações e debates e as recordações, que são fotos, a gente também vai falar sobre isso, documentos e histórias. E aqui estão as ordenanças, né, que a gente solicita
E aí a gente precisa ter todas as informações lá naquela página de detalhes, onde eu mostrei para vocês. A gente sempre olha aqui nessa assistência à pesquisa, porque é aqui que vai mostrar se porventura tem alguma dessas informações que não está batendo. Muitas vezes a gente coloca um aproximadamente, e ao invés de colocar aqui 1866, eu coloco 1966. E aí, aqui vai dar um erro, ó. Não, vai estar escrito assim, possibilidade de ter filhos antes de nascido ou com pouco tempo de vida. Essa informação está linkada só ao ano que você coloca aqui. Às vezes você modificou alguma coisinha e por isso que é o erro. Uma coisa bem importante aqui é as últimas atualizações. Então, a árvore ela é compartilhada, né? Então, isso é um grande problema para algumas pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas esticam as suas árvores, né? Então, elas vão longe em suas árvores. Elas, se eu não me engano, a Luana, né, chegou até Adão e Eva, uma coisa bem distante, assim, né? É bacana. Só que também a gente tem uma orientação, né, aqui no suporte, de o seguinte: a gente deve fazer e colocar na nossa árvore aquilo que a gente exatamente sabe, que a gente tem comprovação, registro, que a gente tem certeza do que está colocando. Porque muitas vezes a gente coloca uma informação e aí está alterando a informação de um outro parente que já havia colocado e sabia que era certo. Então, é por isso que a gente faz segundo a registros. A gente tem imensos registros aqui, a gente tem muitos registros que você pode encontrar aqui no site. A gente vai estar ensinando também como que você faz isso. Mas tenta ir por base de fontes, né? Não coloca, adiciona por achar que né? Então, por aproximação. Eu acho que o nome é tal. Porque aí você vai acabar criando uma pessoa na árvore, vai compartilhar com outras árvores e você não vai conseguir excluir essa pessoa. E você vai ter que adaptar e fazer isso em todas as árvores. Então, né, para você não ter esse tipo de problema, quando alguém acrescenta alguma coisa na sua árvore, porque assim, ó, esse meu parente aqui, ele é falecido. Qualquer um que quiser vir aqui e alterar o nome dele, infelizmente, pode. Né? Não vai ter restrição para isso. Pode colocar aqui um nome qualquer, e aí, né, vai alterar da minha árvore, vai alterar tudo. Só que a gente tem como monitorar isso ou como reverter. Primeiro, a gente reverte aqui em últimas atualizações, clicando nesse botãozinho. Então, eu vi que alguém acrescentou algo que não era para acrescentar, ou até mesmo eu acrescentei alguma coisa. Eu posso reverter aqui do meu antepassado. Aqui você tem o nome de quem fez essa alteração, né? Então, você viu que essa pessoa está mexendo muito na sua árvore, já fez várias vezes, você já contatou, porque você pode vir aqui clicar e enviar uma mensagem para essa pessoa, tá? Então, se ela mexeu e ela vai continuar mexendo né, você está tendo esse tipo de problema, aí você pode acionar o suporte aqui do Family Search, que a gente vai fazer uma análise sobre essa pessoa, aquilo que ela está acrescentando na sua árvore, e aí, né, devido a essa anotação, essa colocação que você colocou, vai ser analisada e aí ela pode ter a sua conta bloqueada, né? Então, mas se for algo muito grave, estou falando assim, gente, porque pode acontecer, viu? Porque a gente tem uma única árvore. Essa árvore aqui que a gente tem do Family Search, ela não são várias árvores, ela é uma árvore. E dessa uma árvore saem várias ramificações. A sua, a do meu esposo, a do outro parente, a sua, a minha. Então, de todo mundo são ramificações, mas a gente só tem uma árvore. Por isso que elas são juntas, né? Todo mundo pode mexer, todo mundo pode adaptar, pessoas falecidas. As pessoas vivas já têm aí uma certa restrição e a gente não consegue alterar nenhum tipo, porque a gente nem vai visualizar essa pessoa. Então tá, visualizou, você consegue fazer as últimas alterações. Mas olha, eu quero monitorar esse meu parente, porque sempre tem pessoas mexendo. Você pode fazer essa monitoração, não tem problema nenhum. Então, vou até depois abrir aqui para mostrar para vocês qual é o processo. Enquanto abre aí, eu vou mostrando lá. Então, eu quero monitorar esse meu antepassado, porque eu vi que tem várias pessoas já ajudando a colocar informações nele, então eu quero ficar vendo o que está colocando. Aí você vem aqui em monitorar, né? E aonde eu acho ele? Você vai achar em listas, aqui, ó.
pessoas que eu estou monitorando. Eu coloquei aqui, ó. Então, toda alteração que for feita dele, tudo, eu vou estar recebendo essa confirmação do que foi feito. Ah, alterou aqui uma data, alterou o nome. Então, tudo isso vai ser colocado aqui para você estar visualizando. Deixa eu voltar lá. Continuando aqui nessa página, então, aqui é onde eu estava falando para a Glaucia, como que eu faço para unificar, então, duas pessoas. Eu criei dois Raimundos, sem querer. Eu criei ele porque eu não tinha visto que eu já tinha criado, né? Então, como que eu faço para unificar essa pessoa? Eu vou vir aqui, ou vai estar em possíveis repetições, né? Que aí o próprio sistema já vai te mostrar, ou vai estar em unificar número por ID. Eu venho aqui, coloco o número da repetição, que pode ser do meu parente Raimundo, e adiciono ele, e aí vai aparecer uma outra página. Eu não vou ter um repetido aqui para mostrar para vocês a página que vai aparecer, mas é só uma comparação de informações. Comparou a informação, tá igual, tem alguma coisinha que você precisa acrescentar, acrescenta as informações, e aí pronto, ele vai se transformar em um só. Então, dois parentes falecidos, quer unificar, ou eu coloquei em um tempo, eu quero colocar em outro tempo. Acontece muito também, eu não consigo excluir uma pessoa da minha árvore, porque ela já está sendo compartilhada com outras pessoas. Então, o que você vai fazer? Muitas vezes, isso não é exclusão de pessoa, isso é só uma modificação. Eu vou até mostrar lá na minha árvore, porque o que acontece? O Raimundo, aqui, ó, vou usar o meu avô aqui, meu avô Geraldo, eu coloquei ele aqui, né, e coloquei ele como meu bisavô também, sem querer. Coloquei ele como pai dele mesmo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou excluir essa pessoa, não vou excluir o Geraldo. Porque se eu excluir o Geraldo, eu vou estar excluindo de tudo. Mesmo que eu consiga excluir ele, isso daqui não é uma exclusão de parentesco. A gente só vai modificar, né, o lugar em que ele vai ficar. Então, como que eu vou modificar isso? Eu vou aqui em pessoa. Aí eu vou descer aqui embaixo, onde tem membros da família. Vou clicar nesse botãozinho aqui. E eu vou remover ou substituir, tá bom? Então, eu tinha falado, né, dando o exemplo, que sem querer adicionei o meu avô, Geraldo, aqui como pai dele mesmo. Então, tá aqui, Geraldo Pereira dos Anjos. O que eu vou fazer? Eu não vou excluir a pessoa aqui por essas ferramentas, mas eu vou esse botãozinho do lápis, vou remover ou substituir. Remover, eu só vou remover da onde ele está colocado, mas eu não vou excluir esse parente. E eu substituir é só acrescentando o nome correto, a data, tudo correto pelo qual a gente já sabe quem é. Então, muitas vezes a gente não consegue excluir por conta disso. Em algum momento vocês vão deparar com essa situação. Então, só troca aqui, substitui o parentesco, você já vai conseguir. Lembra que eu falei sobre relatar abuso? Relatar é realmente se alguém alterou muita coisa, vocês vão vir aqui e vão mandar mensagem para o suporte. Ok. Alguma dúvida, pergunta que vocês queiram fazer até aqui? Eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, eu tenho antepassados que são indígenas, né, do Brasil. Bacana. E, tipo, o que eu faço? Você tem alguma orientação do que a gente pode fazer quando chega até eles? Porque não tem registro, não tem nada, né? Eu vou tentar aqui explicar mais ou menos o que eu faria, né? Porque, assim, quando acaba registros, quando acaba as informações, a gente pode ou ir a fundo, né? Seria até esse local, conhecer as pessoas e tudo mais. E aí buscar mais informações. Ou a gente pausa, né? Nesse momento. Porque
não está sendo mais aconselhado a gente ir adicionando muita informação só para chegar a um lugar longe, sabe? Só para chegar no antepassado muito distante. Ah, eu tenho até a 9ª geração, eu tenho até a 10ª, eu tenho a 8ª. Se essas informações elas são baseadas em fontes, beleza, você pode adicionar. Agora, se elas não são baseadas em fontes, aí é melhor dar uma pausa mesmo, né? A gente não precisa correr contra o tempo para adicionar alguma informação que você não tenha. Então, é isso, assim. Eu sei que é um pouco frustrante quando a gente chega, né, num determinado lugar que não tem muita informação, mas olha, poder dar um conselho é orar e tentar entender aí como que você vai fazer para tentar achar mais informações, só que sem fontes é melhor dar uma pausa mesmo. Tudo bem? Entendi, obrigada. De nada. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, na minha árvore eu coloquei um moço que não é da minha família. Como que eu tiro ele? Você adicionou. É a Dai, né? Pela voz. Você adicionou ele em algum desses. Você adicionou ele coloquei como parente? Ele tinha um nome semelhante. E daí apareceu. Ah, tá. O sistema mandou pra mim. Sim. Aí eu coloquei, mas eu nem sei. Então é mais ou menos como isso daqui. Eu vou até mostrar aqui. Eu vou pegar da árvore do meu esposo, gente. Então, olha, às vezes eu vou até mostrar isso um pouco mais lá para frente, quando a gente estiver vendo registros. Só que, respondendo um pouquinho da sua dúvida, o que acontece? Muitas vezes vem esses registros sugeridos de pessoas que nasceram, às vezes, no mesmo local, com uma data aproximada, então o sistema fala, opa, parece que é o seu parente. E aí eles te enviam registros dessas pessoas. Mas, ó, se vocês compararem aqui, tá vendo que o nome é Marieta de Farias? E o registro sugerido está de Maria Bezerra de Farias da Silva, ou Farias Silva. Então, assim, não é o meu parente, né? A gente consegue ver aqui que não é meu parente. Então, bem provável o que fez? Você veio aqui, né, em analisar e anexar, né? E aí acabou adicionando essa pessoa. Deixa eu até colocar. Ai, eu vou cancelar depois, mas. E aí eu venho aqui para essa página. E colocou as informações, e comparou, e anexou e tudo isso. Você vai depois desanexar essas informações. Depois que você coloca aqui em anexar, quando você volta para essa tela de novo, você vai abrir a pessoa, tá? Você vai abrir a pessoa, do ladinho aqui vai ter, aqui em cima, na verdade, vai ter fontes que estão adicionadas, e você pode desanexar essa fonte com essa pessoa que você adicionou. Porque se você deixar como anexado, então aquele registro vai ser comparado com a dessa pessoa. Se você desanexar, aí essa fonte ela vai sumir aí, e vai sair essa pessoa. Você não necessariamente vai excluí-la, mas você vai tirar desse modo. Se você fez isso, eu acho que foi esse processo, né? Eu não sei não, mas eu acho que foi. Mas... Tenta fazer isso. Se você não conseguir, né, desanexar, eu vou até mostrar isso mais para frente nas aulas que a gente vai falar sobre registros. Aí me procura que a gente tenta. E todos vocês também, se tiver alguma coisa particular na árvore de vocês, eu amo ajudar sobre isso, então vai ser um prazer falar com vocês também individualmente, tá? Pode pegar aí meu contato com as pessoas e eu vou ajudar vocês. Uma coisa que a gente, falando sobre ajuda, né, que eu quero passar para vocês aqui, nosso tempo daqui a pouco vai acabar. Então, uma coisa que eu quero passar para vocês sobre essa questão de ajuda é a função ajudante. Então, a gente tem alguém na nossa ala, na nossa estaca, que a gente quer ajudar, então a gente pode entrar na árvore dessa pessoa. Tem aí alguém com o nome de usuário e sabe o código de ajudante? Ah, deixa eu explicar onde fica o código de ajudante. Você vai vir aqui ó, no nominho, configurações. O código de ajudante é os 5 últimos números do seu... Registro de membro? Isso, do seu registro de membro. Só que, se, por exemplo, você foi batizado depois, né, de fazer árvore e tudo mais, aí talvez não fique os 5 últimos números, então vai ficar outros números aqui, mas dá para fazer um teste.
Vou voltar aqui para a árvore. Se alguém tiver um nome de usuário e senha que tiver... Eu nunca fiz o código de senha, mas eu sei os meus 5 últimos números do meu número de membro. Então vamos tentar aí. Me passa seu nome de usuário. Lícia Luz, tudo minúsculo junto. Lícia Luz. Luz. Assim? L. Lícia. Pronto. Os últimos 5 números é 5, 90, 30. Vamos ver se É dá. isso mesmo, tá? Código de ajudante é os últimos 5 números do registro de membro. Isso aí. Pode ser que nem todos estejam, né? Porque, por exemplo, quem não é batizado não vai ter, mas vai ter um número de código de ajudante. Mas, geralmente, aí é o seu 5 último número. Então, aí, que ó, bonitinho. sua árvore aqui, né? Eu posso alterar alguma coisa na sua árvore te ajudando, mas ela serve muito para você visualizar. Então, eu estou te ajudando. Você quer que eu veja o que está acontecendo na sua árvore. Aí eu quero adicionar um filho, eu quero adicionar um cônjuge, quero adicionar uma outra pessoa. Então, eu consigo ver o que você está me falando, né? Sem eu precisar entrar com sua senha, né? E tudo mais. Então, eu consigo aí ajudar por aqui. Então, eu consigo até entrar aqui, ó, no seu nome. Desculpa aí tá fuçando, mas eu já saio, viu? Sem problema, pode fuçar. Então, aqui, ó, eu consigo entrar na sua página, consigo alterar o seu nome. Então, eu posso ir te ajudando aqui por essa página. Não é aconselhado a gente alterar nada sem a permissão da pessoa, ela saber que a gente está ajudando essa pessoa, viu? É só mesmo para a gente visualizar, e a gente do suporte aqui utiliza muito, né? Porque para quem não consegue explicar, então, tem um antepassado aqui que eu não estou conseguindo mexer e tudo mais. Então, a gente vê o que essa pessoa está com dúvida. Então, a gente utiliza muito esse recurso. Aproveitando que você está nessa página, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Tá vendo aí que a data do meu nascimento tá 14 de maio de 2005? Uhum. Essa não é a minha data verdadeira, mas o meu documento tá errado. Teria como eu colocar qual é a data do meu documento e a minha data verdadeira? As duas datas? Sim. Tem alguma opção? As duas datas você não consegue alterar no nascimento, né? Você pode, por exemplo, aqui colocar em batizado, né? Mas aí vai tirar o seu do batismo. Então, Só deixa, né? é melhor você colocar a data que está no seu registro, porque é a sua fonte, né? Então, talvez seria o mais próximo aí. Só que se você quiser adicionar também a sua que você realmente, né, que foi a verdade, a verídica, você pode colocar também. É mais a gente fala sobre fontes, né? Porque você tem uma base, você tem um comprovante sobre isso. Ai, vai sair de novo. Ô, Alana, Oi, pode falar? então, para você alterar um do outro, você precisa ter o número de membro, não é? Nessa função ajudante, você diz? Isso, para mexer na árvore, que teve uma hora que você falou que tem horas que alguém pode mexer, né? Uhum. Pode jogar. Mas isso você tem que ter acesso ao número de membro, ou qualquer um pode mexer na sua árvore. Qualquer pessoa falecida, todos têm acesso. Então, Entendi. Todos os antepassados meus que são falecidos, todo mundo tem acesso. Todos os antepassados que são vivos, não. Então, eu só consigo mexer em algum vivo de uma pessoa se eu entro com função ajudante. Agora, se eu tô na árvore, né? Então, por exemplo, eu pesquiso sobre um antepassado meu que seja falecido. Eu pesquiso sobre ele e eu acho esse antepassado, né, falecido, por exemplo, esse daqui meu que já é falecido, né? As pessoas que também têm esse bisavô, coisa assim, eles conseguem tirar assim qualquer informação. Entendi. Ok, gente. Então eu falei da função ajudante, talvez vai sair de novo, infelizmente, a página do Zoom. Mas já está acabando também. Só não gente. Já está acabando. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Você está falando falar. sobre os registros de vivos, né? Eu estou assistindo o treinamento aqui, abrindo na minha árvore junto para poder aprendendo mais. No caso da árvore do meu marido, certo? Que aparece aqui para mim os antepassados dele. Na árvore dele, ele ainda não colocou o registro do pai dele. Eu posso acrescentar pelo meu e aparece no dele? O pai dele é vivo ainda.
Eu posso acrescentar aqui pela minha árvore ou eu preciso esperar acrescentar na dele para aparecer aqui para mim? Ó, toda informação de parentes já falecidos, o que a gente faz? Se ele No caso dele, o pai dele ainda é vivo. Se o pai dele é vivo, aí você vai acrescentar na sua e ele na dele. Ah, entendi. Agora, se você for acrescentar alguém falecido, uma pessoa só da família acrescenta o nome da pessoa. Aí ele vai vir aqui, ó, nesse número de D, tá vendo? E aí, se eu for acrescentar uma pessoa, digamos aqui, ó, que eu vou acrescentar aqui. Eu vou colocar por número de D, e aí coloco esse númerozinho que fica aqui logo do lado. Porque aí eu não vou ter dúvidas, né, de que toda a informação está sendo passada. Agora, de vivo, não. Por exemplo, meus filhos aqui, eles têm que ser adicionados um por um. Então, ele é adicionado por mim, ele é adicionado por meu esposo. Ah, entendi. Tá certo. Tá. Então, o que eu quero passar para vocês aqui, eu não vou conseguir passar tudo geral, mas eu vou entrar até aqui no meu bisavô, questão de pessoas falecidas. Eu não sei se vocês já viram sobre solicitação de ordenança, né? E a gente tem como solicitar. E também, não sei se vocês já viram, tem a regrinha dos 110 anos, tá? A regra dos 110 anos, ela é uma política criada já há muito, muito tempo atrás, pelos líderes da igreja. Só que ela foi feita por modificações ao longo dos anos, né? E ela chegou na seguinte etapa, em 2011, pela primeira presidência, né? E então essa regra seria para 110 anos, pessoas nascidas até 110 anos de idade, então a gente teria que pedir solicitação. Então, quem são meus parentes? Eu não vou ter uma foto disso, então eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas, assim, quem são meus parentes? A linhagem direta. Então, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, tataravô, eu não sei falar o nome de todos, mas assim. Então, essa é a minha linhagem direta, né? Então, eu vou poder fazer ordenanças por eles diretamente. Agora, meu tio-avô, ele já não é o meu parente direto. Então, eu preciso pedir a solicitação de ordenança por ele. Essa solicitação, ela vai ser da seguinte maneira. Se não for parente próximo, então, para pessoas nascidas nos últimos 110 anos, vai precisar de uma autorização. Essa autorização, eu queria até ter para vocês aqui como é que ela vem, mas basicamente é o nome, né, o seu nome, as suas informações, qual o seu grau de parentesco com a pessoa, e aí alguma informação sua, né, um e-mail, por exemplo. Aí, da pessoa mais próxima, né, que tem que ser aí, filho, pode ser o cônjuge, pode ser os pais dessa pessoa, são parentes mais próximos, vai ter que fazer esse tipo de permissão para que você faça a ordenança dele. Eu vou até mostrar que tinha uma foto aqui, falava sobre aqui, ó. Então, esses são os meus antepassados de linha direta. Caso a gente precise fazer qualquer ordenança que não esteja dentro desses aqui, a gente vai pedir uma permissão. Uma coisa importante dessa permissão é que ela pode ser tanto aquela permissão padrão, que é mandada pelo próprio sistema, quanto uma permissão por escrito. Então, a permissão por escrito, às vezes, é solicitada, e aí a gente pode mandar aqui para o suporte vai visualizar, vai fazer As operações aí, porque se você tem... Gente, quem tiver com o microfone ligado, é bom botar no mudo aí, só para o treinamento ficar um pouco mais limpo. Beleza? Então... a gente coloca esse tipo de autorização aqui no suporte, vai ser feita a avaliação e aí vai ser liberada a ordenança para vocês. Essa parte de ordenança, às vezes, é fácil porque só está para solicitar direto,
Ou se tiver qualquer dúvida também na árvore de vocês, quiser me procurar para ver qual tipo de informação você precisa ser adicionada, também pode me procurar que eu mostro para vocês aí que vocês podem estar fazendo na árvore de vocês. Até porque eu não vou ter aqui um modelo para mostrar, mas a única coisa que eu queria falar é que muitas vezes a gente tem medo, né, de pedir essa autorização e a gente acaba não... Opa! Gente, coloca o mudo aí quem puder, só para a pessoa não... Isso. Né, porque... Então, aí, se a gente tem essas ordenanças de 110 anos e a gente pede a solicitação para alguém, a gente às vezes fica com medo, né? Ah, mas vão ligar para essa pessoa, mas vão entrar em contato, vão falar. Então, assim, nem sempre é entrado em contato. E quando é entrado em contato é uma coisa mais tranquila. É falado de uma forma, né, com que nós, da Igreja de Jesus Cristo, a gente faz as ordenanças por nossos antepassados, né? Só que não é abordado isso durante uma ligação. E outra coisa que é falada também sobre essa regrinha de 110 anos, que a gente não precisa ficar batendo muita tecla, mas é algo pertinente. Por exemplo, quero fazer ordenanças por todo mundo. Eu quero fazer ordenanças pelo meu tio-avô, pelo primo, pelos parentes mais distantes. A gente não tem que ficar também se concentrado em fazer por nossos parentes não diretos. Por quê? Vai que um primo nosso se batiza, e aí ele gostaria de fazer pelo avô dele, né? E aí a gente já fez a ordenança. Então, a gente tirou essa possibilidade da pessoa fazer a ordenança por ele, né? Então, a gente faz mais por nossos parentes diretos. Eu vou voltar aqui para a árvore. Eu vou mostrar aqui algumas fotos. Tabela 1. Tá. Lembra que eu falei para vocês sobre senhora, senhor, rei, rainha? Então, aqui ela está exemplificando como que a gente pode colocar os nomes das pessoas, tá? Então, não sei até quem foi me perguntou, mas é assim que a gente deve colocar. Então, o primeiro nome, a gente não precisa necessariamente colocar o segundo nome, ele vai aceitar. Então, primeira tabelinha, né? A gente pode colocar senhora também. E aí a gente põe o primeiro nome e o sobrenome, isso também se qualifica para entrar no nosso registro. Pode colocar só o sobrenome também, sempre com o nome de solteira da esposa é conhecido. Então, o primeiro nome, a gente coloca tudo nessa parte, se a gente também quiser, se a gente quiser. Aí, ó, o que acontece? O senhora não é como ele é um título, ele não pode vir aqui no primeiro nome. Por isso que dá esse errinho. E assim, o sistema pode ser até que aceite, mas para a gente fazer ordenança, para ficar tudo certinho, a gente sempre coloca no título, ou a gente não coloca, como está aqui também, né? Ou a gente não coloca, não tem necessidade desse senhora. Mas se porventura você quiser colocar, deixa o senhora aqui e não colocar junto com o nome, e nem o sobrenome. Outra coisinha errada aqui que a gente coloca é colocar tudo no sobrenome, isso daí é de praxe. Ou eu já vi muito também árvore de pessoas que colocam o sobrenome antes do nome, né? E aí acaba acontecendo. Aqui, na verdade, a pessoa até colocou o nome junto com senhora, mas um dos exemplos também é a pessoa colocar o sobrenome antes, né? Achando que precisa colocar ele primeiro. Deixa eu adicionar aqui. Aqui também, mesma coisa, o senhora no campo do nome, senhora no campo do nome, ou senhora no sobrenome, ou senhora no campo de título, mas sem o nome, só com o sobrenome. A gente não deve colocar dessa forma, porque lá na papeleta de ordenança vai aparecer senhora. Eu nem sei que nome como fala esse aqui, mas freezer, sei lá. Deixa eu mostrar aqui a tabelinha 2.
Também vale para senhorita, tá? Então, o nome da pessoa que é dona e o sobrenome. Vale também só para sobrenome, mas não vale para senhorita junto com o nome. E a tabela 3 para casos em que tiver senhor, né? Pra pessoa masculina. Essas outras partes aqui eu vou mostrar quando estiver mostrando o registro. Então, basicamente é isso. E a última coisa que eu queria mostrar é sobre essa área que a gente falou, né? Sobre monitorar as pessoas. A gente vai ver lá em lista. Deixa eu voltar aqui. E a gente vai monitorar aquelas pessoas em que a gente põe para fiscalizar, né? Se tem alguém que está modificando alguma coisa na nossa árvore. Gente, eu vou encerrar, né, toda essa explicação. Sei que foi bem básico. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quiser perguntar. A gente vai abordar mais coisas, né, nas quartas-feiras que vem. Vou até voltar aqui para a nossa tela. Não sei se deu para todo mundo entender, às vezes eu falo meio rápido, não sei se também consegui falar de um modo que vocês entendessem. Mas eu quero abrir para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida também vocês podem me procurar. Podem reservar perguntas para a próxima semana, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que ficou de árvore e tudo mais. A gente vai abordar muito sobre registro, sobre indexação, sobre como fazer esse serviço direitinho. Eu queria primeiro apresentar, né, para vocês aí no começo, né, sobre essa questão das árvores. E foi bem iniciatória mesmo, bem iniciante, para que todo mundo conseguisse acompanhar e saber todos os processos. Muitos de vocês já sabiam de tudo isso que eu ensinei, mas mesmo assim, muita gente às vezes acaba mandando dúvidas aqui para o suporte por problemas assim, né? Problemas de conta que não soube, que já tinha uma conta criada, né? E esse tipo de problema. Então, por isso que eu queria abordar aqui com vocês. E outra coisinha também que eu queria bater na tecla de novo, é sempre colocar informações com fontes. Não tem problema vocês pararem na quarta geração de vocês, desde que elas sejam completas, com fonte. Ou se vocês quiserem continuar na sétima, oitava, nona, é muito bom também, né? A gente descobrir quem são os nossos parentes, mas sempre que a gente tiver informações concretas, tá bom? Deixa eu ver uma pessoa aqui que pode fazer uma